Amém, Jesus? Hoje, culto de celebração, culto da família, e nós queremos trazer uma palavra para a igreja, cujo título é Família, Projeto de Deus. Projeto de Deus é a família, amém? Quantos creem nisso? Há uma palavra em Gênesis 2, 24 que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui foi o primeiro casamento celebrado. Aqui foi a primeira união entre o homem e a mulher. Aqui é o protótipo da família que Deus havia sonhado desde a eternidade. Então nós vamos falar sobre esse conjunto que se dá através de um pai, de uma mãe, de filhos, de pessoas que têm o mesmo sangue, que têm ligações consanguíneas, descendência e linhagem. E nós aqui estamos como igreja, família espiritual, mas nós estamos aqui também como família de carne e sangue. Muitos aqui estão com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com parentes. E isso é algo que Deus sonhou, isso é algo que Deus deseja promover. Deus quer promover a sua casa, a sua família. Amém? Eu vou falar novamente para os outros crentes que talvez não ouviram bem, poder declarar, tomar posse disso. Deus quer promover o seu lar, a sua família. Amém? E é interessante porque quando Deus estabelece isso, Ele estabelece com um projeto que está no coração dEle. Então, não é uma ideia do homem. O homem tem uma ideia mais ou menos assim, a ideia de morar juntos para ver se dá certo. Isso não faz parte do plano original de Deus. Sabe? Vamos morar junto para ver se dá certo. Isso não é projeto de Deus. Deus, Ele chama uma família a partir de uma aliança. Amém? Amém, queridos? Deus é um Deus de aliança, então Ele estabeleceu a maior de todas as alianças por meio do casamento. Mas quem celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva? A Trindade. O juiz de paz naquele momento era a Trindade, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tinha aquele negócio de juntado com fé, casado é. Não existe isso. O plano de Deus é um plano que vem para mostrar que Deus é um Deus de aliança. Ele estabelece aliança, Ele estabelece uma unidade por meio de uma bênção. Então essa é a lei original de Deus. E Ele faz então com que o casamento se torne a base da família, a base da procriação, para que o projeto dele se amplie nessa terra. E ele de fato tem uma família que vai espelhar aqui na terra aquilo que há no céu. A família e o projeto de Deus, começado pelo casamento, é o casamento heterossexual. Não existe outro casamento, casamento bíblico, casamento que é a ideia original de Deus, casamento natural. Algumas coisas têm ficado normal, mas nunca serão naturais. Algumas coisas têm ficado normais, mas nunca serão naturais. Porque o natural, o original, o bíblico, o que é projeto de Deus, a lei original de Deus é um casamento heterossexual. Unirá o quê? Aqui, ó, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Homem e mulher. Diga, homem e mulher. O casamento, além de ser heterossexual, ele é monossomático. O que é isso? Os dois se tornam um só. Duas carnes, agora uma só carne. Esse texto de Gênesis 2, 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornam os dois uma só carne. Isso é um casamento monossomático. Dois que se fundem em um só. Amém, Jesus? Você entende isso? Então, o casamento é heterossexual, monossomático e monogâmico. Monogâmico. O que é monogâmico? Deus, aqui em Gênesis 2, 24, está dizendo: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Ele não está dizendo às suas mulheres. Então é só uma mulher para cada homem. Amém? Por isso que adultério é pecado, porque atenta contra o princípio da fidelidade da aliança. Monogâmico, uma só mulher. Mas teve personagens bíblicos, não foi a vontade de Deus. Nunca foi.
Quando você quiser saber o que é a vontade de Deus, você volta no início. Lá em Mateus 19, os religiosos estavam questionando Jesus com relação ao divórcio. E eles eram bem sutis e falaram assim para Jesus: Moisés mandou dar carta de divórcio. Moisés mandou? Moisés consentiu. Por causa da dureza do coração deles, que separavam qualquer besteira, aí Moisés consentiu. Mandar é uma coisa, ó, façam isso, divorciem. Dê carta de isso é mandar. Agora Moisés, ele consentiu. Por quê? Porque naquela época estava havendo divórcio, separação por qualquer motivo besta, e por causa da dureza do coração do homem que não queria pagar um preço, né? Embora a gente aprendeu que não tem que pagar o preço, é só crer. Mas é o que? É sujeição, né, à vontade de Deus, então separavam. Só que aí quando Jesus ouve isso, ele fala assim, mas não é assim desde o princípio. O que Jesus está falando? Antes da lei de Moisés, que vocês estão falando que pode dar carta de divórcio, Jesus fala, Deus falou, unirá o homem à sua mulher, serão os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então você quer saber qual que é o modelo de Deus? Vai no início, no original. Aí você vai saber qual que é a vontade de Deus. E essas bases, elas precisam estar sendo ensinadas para os nossos filhos. Talvez você não experimentou isso. E eu tenho uma palavra para você também, que você fala assim, nossa pastor, eu não estou me enquadrando muito nessa questão, porque eu já tive outro relacionamento, querido. Então você vai aprender que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. É o que você vai fazer daqui para frente. Mas uma coisa é importante, nós ensinarmos a geração que nos sucede, os nossos filhos, a entender qual que é o princípio bíblico. Talvez você fez coisa errada, fez da forma errada, porque não tinha entendimento, não tinha conhecimento, não tinha sequer o Espírito Santo para te revelar acerca da vontade de Deus. Mas agora nós temos, e estamos passando para os nossos filhos. Eles precisam entender que o casamento é heterossexual, é monossomático e é monogâmico. Eles precisam entender que não é juntado com fé, casado é. Não, existe uma celebração, existe uma aliança. Sabe, olha só, se eu for comprar um apartamento, um imóvel lá na empresa lá, eu vou ter que assinar papel? Pouco, é muito, né? Eu tenho que mandar a caneta lá e tem que ir no cartório reconhecer firma? Tem, não tem? Se eu for comprar um carro, quem mexe com... o Henrique, eu vou comprar um carro na garagem, eu vou ter que assinar papel? Pouco. Vai ter que reconhecer firma? Vai ter que mandar carimbo de tabelião, não sei o quê? Vai, tá. Vai fazer qualquer negócio nessa vida importante, tem que assinar? Agora deixa eu te falar, o negócio mais importante, o projeto mais importante que é casar, a pessoa não quer assinar. Tem alguma coisa errada? Não quero ir lá no juiz de paz para assinar. Peraí, para comprar um carro, comprar um imóvel, fazer alguma coisa relevante na vida, no mundo, eu vou e assino e bato carimbo, vou em cartório, faço... Não, mas para o casamento, que é o projeto mais importante, eu não quero ir no cartório, não quero oficializar, não quero assinar, não quero afiançar no céu e na terra que eu estou aliançado com alguém. Tem alguma coisa errada. Ah, pastor, vai ofender. Não, eu estou ensinando. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se vê uma tristeza no seu coração porque você está vivendo alguma coisa fora desse padrão, que seja assim, uma tristeza segundo Deus, para você produzir um arrependimento e mudar a conduta. Porque você é de Deus e o seu pai é um Deus de aliança, então você vai reproduzir isso. E nós temos que ensinar os nossos filhos assim. Porque um filho que cresce num lar que não está vendo esse nível de aliança, ele vai acreditar que pode ser desse jeito. Juntado com fé, mas se separar também, porque acabou a fé. Cada um para o seu lado. Pastor, mas e agora? Eu falo para o casal que está amaziado. E nós amamos, tem muitos aqui, e está consertando tudo isso aí, em nome de Jesus. Amém? Está entendendo o que é aliança. Eu falo assim, filho, não, a igreja está mandando eu casar. Não, a igreja não manda ninguém casar, não. Essa é uma decisão sua. Essa é a pessoa que você quer viver até que a morte separe? Mas para mim não era até que a morte separe. Mas... é até que a morte separe. E esse pastor aqui celebra raiz, sabe? Eu celebro o casamento raiz. Até que a morte separe.
Aí o cara fica até suando frio, mas é até que a morte separe. Que o único instituto debaixo do céu que é capaz de dissolver uma aliança como essa é a morte. Mas pastor, mas deu ruim e tal, daqui a pouco eu vou entrar no seu caso, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Então nós precisamos entender que reproduzir isso traz dano, então nós temos que ensinar os nossos filhos o modelo que Deus tem, para que eles aprendam que, né, eu falar do conselho, não é que tem que casar ou não, é ou casa ou cada um para a sua casa. É a pessoa que eu quero viver até que a morte separe, então casa. Não é, então cada um para a sua casa. Você entende? Quem entendeu? É difícil de entender isso? E depois dessa palavra aqui de Gênesis 2:24, menos ainda. Então nós precisamos entender que a ideia de morar juntos para ver o que se dá certo não faz parte da lei original de Deus. Deus presenteou Adão e Eva com matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. O casamento não foi uma conveniência, tampouco foi criado por qualquer cultura. Ele foi instituído por Deus. O casamento foi instituído por Deus. Deus, ele ama a família. Deus sonhou com família desde a eternidade. Lá em Romanos 8:29, traz ali o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é família. Olha só o que está escrito em Romanos 8:29, se você quiser acompanhar. Romanos 8:29. Diz assim, a parte final, conformes à imagem de seu filho. Vamos ler todo o texto. Eu citei aqui no meu esboço só a segunda parte, mas vamos citar enquanto você vai abrindo todo o texto, ou todo o versículo. Romanos 8:29. Se alguém perguntar qual que é o propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus está contido em Romanos 8:29, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito eterno de Deus é para aqueles que creem passem a ser família dele. Mas qualquer tipo de família, não, uma família que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então nós temos um paradigma, um padrão. Quem é? Jesus. A fim de que Jesus, primogênito, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós temos um Deus que chamamos de Pai, nós temos um irmão que chamamos de Jesus, o Deus Filho, e nós somos irmãos uns dos outros. Isso é família, isso é projeto eterno, propósito eterno de Deus. Então Deus, ele quer que nós tenhamos uma família aqui que reflita a glória que está no céu. Amém, Jesus? Isso está no coração de Deus, é algo natural. Então isso é natural, fazer uma família, onde nós podemos parecer com Cristo, sejamos conforme a imagem dele, que veio como unigênito, mas se tornou primogênito, mais velho, porque agora nós também, por adoção, somos filhos de Deus. A vontade de Deus e o plano de Deus é que o homem e a mulher sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Quem tem um filho apenas, um filho aqui, levanta a mão. Quem tem 2 filhos, levanta a mão. Quem tem 3 filhos, levanta a mão. Quem tem 4 filhos, levanta a mão. Mas vocês não estão cumprindo aqui o que está dizendo aqui. Ah, tá, vamos passar para a próxima pergunta. Quem tem 5 filhos, levanta a mão. Quem tem mais de 5 filhos, levanta a mão. Tempos modernos. Deixa eu perguntar algo aqui. Quem tem pais que eram de uma família com mais de 5 irmãos? Levanta a mão. Tempos modernos, está vendo? Eles entenderam muito bem o que Deus queria. O homem e a mulher sendo fecundos, multiplicando-se e enchendo a terra. Nós estamos meio devagar nessa... Mas sabe o que é? Trabalho e medo. O povo está envolvido muito com o trabalho. Então, hoje, o plano não é constituir família e ter filhos. Hoje, o plano é o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar, ser próspero no trabalho, fazer uma faculdade. Isso é lícito. Trabalhar, amém, é bênção. Fazer uma faculdade é bom.
fazer cursos, se promover, isso é lícito. Mas o plano original de Deus, e nós vimos aqui, é o quê? Família. Só que o tempo moderno, que é das atividades, tem tirado muitas vezes essa perspectiva do plano de Deus. E outra coisa, o medo. Quantas famílias nós recebemos que têm medo de ter filho, porque não sabem o que serão do mundo, do seu filho no mundo. Inverta essa frase: o que será do mundo sem seu filho? Sabe os nossos primos árabes, né? Porque eles são irmãos também, né? Mas quando chega lá em Abraão, tem Abraão, os israelitas, e tem os ismaelitas. E os árabes descendem dos ismaelitas. E tem muitos árabes se convertendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? Bênção. Porque eles são filhos de Abraão. E Deus também deu promessa que eles fossem numerosos na terra. E eles são. E eles estão fazendo isso. Porque aonde eles vão, eles se multiplicam. A Europa, o tanto de árabe que tem lá, porque eles se multiplicam. O europeu não quer fazer filho, não quer multiplicar, os árabes chegam. E aí as igrejas protestantes que tinham lá estão virando museu, enquanto está abrindo muitas mesquitas. Você entende isso? Aí eu estou com medinho de ter filho nesse mundo. Os árabes não estão com medo disso, não é verdade, João? Quem está entendendo isso? Pastor, eu vou mudar meu pensamento agora. Mas o senhor só tem 2, mas tecnicamente eu posso ter mais. Nem eu fiz vasectomia, nem a Ana ligou, então pode acontecer. Se for vontade de Deus. Mas tá bom, 2 já tá melhor que 1, né? Descendência está associada à família e filhos estão associados à bênção. Filho está associado à bênção. Amém? Então olhe para o seu filho como uma bênção. Não olhe como um estorvo, não olhe como, sabe, um impedimento. Olhe para os seus filhos como uma bênção. Como flecha na mão, na sua mão, para você lançar, para que eles sejam poderosos em Deus nessa terra. Amém, Jesus? Olhem assim, porque assim é. O olhar diferente disso é um olhar destoante do olhar de Deus. Amém? E é interessante porque eu e a Ana, nós casamos, vamos fazer em janeiro que vem 25 anos de casados. Glória a Deus por isso, né? Bodas de prata. E no início do... Vocês fizeram quantos hoje? 18 hoje? Glória a Deus, hein? Que bênção. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa aliança. Pastor Ellington, pastora Flávia, 18 anos. Aleluia, que bênção. Ontem alguém falou que ia fazer aniversário de casamento hoje. Eu não lembro quem que é, daqui a pouco eu lembro. Bom, eu e a Ana, nós até queríamos ter um filho no início. Mas aí nós nos mudamos para Belo Horizonte e adiamos o sonho. Então, o Samuel, que é o nosso primogênito, ele nasceu depois de 7 anos de casado. E eu vou falar, nós aproveitamos muito a vida de casado sem filho. É bom demais, né, gente? Sem perigo, pode andar na casa do jeito que quer. Se é que você me entende. Então, assim, é bom demais. Só que depois que o Samuel chegou, eu falo assim, como que a gente vivia sem ele? Não é assim, quem teve o primeiro filho aí e teve essa impressão? Depois que vem, eu falo assim, gente, como a gente conseguiu viver 7 anos sem essa bênção? Sem ele fazer parte disso aqui. Então, o filho é bênção. Foi bom. Foi eterno enquanto durou, né, os 7 anos. Mas depois, realmente, o que vem depois aponta muito mais para aquilo que é eterno, a família de Deus. Isso é bênção de Deus. Amém? Olha só esse texto que diz assim, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, Gênesis 3,15, quem fez escola de discípulos sabe que é o proto-evangelho. Proto-evangelho é a primeira menção do Messias na Bíblia.
ainda que não está de forma expressa e sim tácita, porque não está dizendo Jesus, mas quem é o filho da mulher? É Jesus. Quem é filho que ia pisar, quem é o descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente? Jesus. Então, veja que descendência está associada à família e os filhos estão associados à bênção. Jesus, ele tipifica exatamente a bênção de Deus para a humanidade. E ele foi também nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele não veio, sabe, apareceu Jesus. Ele nasceu numa família, ele tinha uma mãe chamada Maria, um pai chamado José, tinha irmãos, e ele viveu assim, aprendeu a obedecer pelo que sofreu. E você acha que o povo não deu trabalho para ele? Ele sendo, sabe, superdotado naquela família lá, e aquelas brigas de família, é ou não é? Mas acontece nas melhores famílias, viu? Fica tranquilo, Deus está no controle. Gênesis 5, 29, diz assim, olha só que interessante sobre a descendência de Noé. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só que palavra poderosa da parte do pai de Lameque. Noé era bisneto, era neto de Enoque, que foi trasladado, né? E ele era filho de Lameque. Noé, quando nasceu, o pai liberou uma palavra, este nos consolará, porque a terra estava sob maldição, por causa do pecado, mas havia uma promessa de Deus, e o Lameque, pai de Noé, conseguiu ver no filho dele o quê? Uma promessa cumprida. Você consegue ver nos seus filhos uma promessa cumprida? Você consegue contemplar na sua descendência, pastor, mas eu não tenho filhos ainda. Então comece a gerar isso na sua mente. Os meus filhos serão como Noé, serão pregoeiros da justiça de Deus nessa terra. Você ouviu isso? Você precisa gerar isso no espírito, crer que Deus tem algo para trazer descanso, para trazer bênção por meio da nossa descendência, da nossa linhagem. Isso é algo importante. Gênesis 12, 3, quando Deus chama Abraão para a sua missão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus fez com que através de uma família, que ele separou lá na Mesopotâmia, pudesse vir uma bênção para toda a humanidade, ou seja, para todas as famílias da terra. Então Deus é um Deus geracional, um Deus que olhou para a família e falou, essa família vai ser bendita e vai abençoar todas as outras nessa terra. E eu profetizo que a sua família nessa terra também abençoa as outras famílias dessa terra. Amém, Jesus? Aleluia. O Salmo 127 que nós lemos aqui no início dessa reunião, no verso 3 diz assim, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. É um prêmio, é uma recompensa e é uma bênção, porque é uma herança, os filhos são herança do Senhor, recebemos algo recompensador, um galardão, um prêmio. Então nós precisamos olhar como Deus olha, precisamos colocar os óculos da graça de Deus, precisamos pringar os colírios de Deus nos nossos olhos, para olharmos como o Senhor olha, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. O problema não é se o filho está dando trabalho, se o filho está talvez com alguma dificuldade. O problema é como nós temos olhado para ele, como nós temos olhado para o cônjuge. Precisamos colocar os óculos da graça, precisamos pingar os colírios de Deus nos nossos olhos, precisamos olhar com bons olhos para que haja luz. E por isso, querido, por conta disso tudo que nós falamos até aqui, o diabo, ele quer destruir as famílias. O diabo, ele está numa empreitada forte contra as famílias. Agora mesmo, estão pleiteando o quê? A legalização total do aborto, não é verdade? Nós temos tantas leis aí que estão, tentando afrontar a concepção original de Deus, dessa família. E nós não podemos permitir
Mas isso não é simplesmente levantarmos uma bandeira, irmos para uma praça, é nós começarmos a entender o propósito de Deus dentro da nossa própria casa, na nossa família. Muitas pessoas estão fazendo militância, eu não tenho nada contra isso, mas estão esquecendo que a maior e mais relevante militância é aquela que você faz dentro da sua própria casa. A nossa missão chama família. Uma família saudável vai gerar uma sociedade saudável. Nós queremos falar para fora, mas temos que falar para dentro. Mas eu não sou perfeito. Ótimo, bom que seu filho não vai ter um padrão de perfeição que ele não pode alcançar. Ele vai ver uma pessoa imperfeita, mas que tem sido movido pela fé. É assim que o Samuel olha para mim e para a Ana lá dentro de casa. Ou você acha que eu sou perfeito? Pastor, para mim estava nascendo uma asinha assim dentro. Não está nascendo, não. Sou homem como você. Tem umas horas que nem eu mesmo me suporto. E estresso todo mundo lá em casa. É ou não é, Samuel? Ainda bem que ele não falou nada. Senão não ia ter mesada assim. Mas é bom que ele olha e fala assim, eu posso. Que o mais importante não são as falhas de conduta, mas é o caráter do meu pai. O caráter de Cristo na vida dele. Amém, Jesus? E que assim seja. Eu já falei isso numa pregação anterior, mas quero repetir. A nossa missão chama-se, primeiramente, família. E eu citei na mensagem, há muito tempo atrás, dizendo as palavras que estão no túmulo de um bispo anglicano na abadia de Westminster, na Inglaterra. E nos fazem refletir. Olha só o que está escrito no túmulo de um bispo anglicano, a igreja da Inglaterra, na abadia de Westminster. Quando eu era jovem, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Amém? Você entendeu? Aleluia. E é isso. E às vezes a gente tem muitas desculpas. E eu já ensinei para o Samuel também, desculpas não resolvem o problema. Fala para o seu irmão assim, desculpas não resolvem o problema. E tem outra frase também, quem é bom de desculpa, não é bom em outra coisa. Quem é bom para dar desculpa, normalmente não é bom para fazer outra coisa. Então não adianta desculpa. Às vezes nós queremos projetar os problemas, as dificuldades no que está fora, no outro. É meu cônjuge, é meu filho, é a contingência, não sei o quê. Não, sou eu. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso me empoderar daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque aí eu sim vou transformar aqueles que estão à minha volta. Uma mulher santa, ainda que esteja casado com um ímpio, no convívio ela santifica o marido incrédulo. Um homem santo, ainda que esteja casado com uma mulher ímpia, incrédula, ele santifica a sua esposa e santifica a sua esposa pelo convívio. Por quê? Porque na nova aliança, que a bênção ela sobrepõe a maldição. Então, no Velho Testamento, o santo ele não tocava em algo profano, porque ele se contaminava. Mas na Nova Aliança, o santo toca no profano e ele santifica aquilo que é impuro. Você entendeu isso? Então, depende, daquela pessoa que está sentada aí no seu assento. Não é naquela que está à direita ou à esquerda. Depende de você, de mim, nesse sentido. Então, alguns falam, pastor, mas santo de casa não faz milagre. Você já ouviu esse ditado? Quem já ouviu esse? Santo de casa não faz milagre. E alguns mais, menos berianos falam assim, pastor, está até escrito na Bíblia, né?
Não está não, querido. Não, mas lá fala que o profeta, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes. Então, analogamente, aí vem, né, querendo elocubrar. Na verdade, quem fala que santo de casa não faz milagre, é que não quer ser o milagre que a sua casa precisa. A sua casa precisa de um milagre, você é o milagre que a sua casa precisa. Amém? Você entendeu isso? É assim. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós olhamos que pessoas, por laços consanguíneos, fizeram a diferença. Nós precisamos nos lembrar, não, sabe, naquelas palavras que eram pontuais e específicas que Jesus falou, que não pôde fazer muitos sinais em Nazaré, estava lá na casa dele, por causa da incredulidade, querido. Mas veja bem, nós precisamos entender que João Batista era primo de Jesus e ele preparou o caminho do seu primo Jesus e testemunhou sobre ele. Um primo fez isso, preparou o caminho para o Messias. Nós precisamos ver que Maria, mãe de Jesus, esteve presente na crucificação do seu filho. E ela também foi detentora de um cuidado especial, porque Jesus, quando estava sendo morto ali, ele falou para João, o discípulo amado, cuida dela. E mãe, cuida dele. Então, proveu o cuidado. Por quê? Porque ele soube o que Maria representou também no seu ministério. Tiago, irmão de Jesus, tornou-se um líder da igreja em Jerusalém e escreveu a carta que leva o seu nome. Então, como assim que santo de casa não faz milagre? Jesus foi impactante na sua casa, com seu primo, com sua mãe, com seu irmão. E o que falar de André e Pedro? André chamando Pedro para conhecer Jesus. O que falar de Lloyd, Eunice e Timóteo, que foi passando a palavra de geração em geração? O que falar então do carcereiro de Filipos, que depois daquele estrondo na cadeia, tentando um autoextermínio, depois ouve a palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo sua casa, então vem para minha casa, e a casa dele é salva. O que falar então do centurião Cornélio, que recebendo uma revelação, um sonho, uma visão, chama todo mundo, os seus amigos íntimos e a sua parentela para ouvir o que Pedro iria pregar. O que falar então de Lídia, a vendedora de púrpura, lá de Filipos também, que trouxe a salvação para a sua casa. Nós precisamos entender que existe um princípio sim, e o princípio é que o evangelismo mais eficaz é o evangelismo por relacionamento. A pessoa mais provável de ganhar a sua casa não é o seu vizinho, parece que é um paradigma, não, aquela pessoa, é você mesmo. É você mesmo. Em países como o Brasil, 80% das pessoas vêm para Jesus por causa de um parente ou um amigo, pessoas íntimas. Então nós precisamos entender, mas nós precisamos entender que tudo isso é Deus quem promove. Por isso Deus está promovendo aqui, então, algo que Ele quer tornar perene, porque Ele fez dessa forma na eternidade. Então casamento, querido, case-se para ficar casado, não se case para separar. É interessante notar o que Deus fala, né, com relação à separação e divórcio. Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque atenta contra o seu desejo. E por isso a Igreja Batista do Amor, ela promove família. Olha só o que está escrito lá em Malaquias 2:19, 2:14 a 16. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. A única maneira de nós agradarmos a Deus é sendo fiéis, porque sem fé, qual que é a matéria-prima do fiel? É a fé, não é? Eu sou fiel por quê? Porque eu tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso vem, não sejam infiéis. Ah, pastor, mas eu não estou crendo mais no meu marido, eu não estou crendo mais na minha esposa. Mas você está crendo na palavra de Deus?
Você está crendo na palavra de Jesus? Você está crendo na Bíblia? Ela que vai te dar suporte para você andar a segunda milha. Ela que vai dar a suporte para você tomar a sua cruz. Ah, então o meu cônjuge é minha cruz? Não, querido. Você não está entendendo. Você já está jogando de novo para o outro, né? Não, meu cônjuge é minha cruz. É o karma que eu tenho que pagar, né? Seu cônjuge não é sua cruz. Não, então a minha sogra não é sua sogra. A sua cruz é a sua vontade humana, terrena, que está em oposição à vontade de Deus. É Deus falando, faça isso, e você, não, eu não quero fazer. Isso é cruz. É quando você tem que converter a sua vontade à vontade do Pai. A vontade do homem, rasa, terrena, passageira, parcial, comprometida. A vontade de Deus é vertical, soberana, suprema, eterna, poderosa. Essa é a cruz. Quando eu preciso converter minha vontade. Amém? O problema é que muitos veem o casamento como um projeto pessoal. O projeto, antes de ser seu, é um projeto de Deus. Então você tem que cuidar bem dele. Porque se é seu, você cuida às vezes de qualquer jeito. Igual você cuida do carro. Ainda mais eu, não sou muito zeloso com o meu carro. Tem uns que ficam alisando o carro lá. Tem uma irmã, mas pastor, se o meu marido alisasse, me alisasse tanto quanto ele alisa o carro, eu seria a mulher mais feliz. Sabe, fica lá, a moto, o carro, cada um gosta de uma coisa, né? Eu prefiro, deixa para lá. Então eu não sou muito cuidadoso com o carro. Então, assim, eu tenho que entender que o projeto é de Deus. Projeto meu é meu carro, minha casa, isso é projeto meu, eu faço alguma coisa, mas o projeto é de Deus, você tem que cuidar da melhor maneira que você puder, filho. Você está entendendo isso? Buscam primeiro seus próprios interesses dentro do projeto de Deus. Buscam primeiro seus próprios interesses dentro do projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus, sim, mas dentro do casamento eu estou buscando o meu interesse. E aí vai dar ruim, por quê? Porque o amor que sustenta um casamento é o ágape, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor não busca o seu próprio interesse. Amém? Então você precisa buscar o interesse do cônjuge. Ah, pastor, mas vai ser ruim, porque eu não gosto de ir no supermercado. Não gosto de entrar em roupas para comprar roupa. Entre em um acordo com a sua esposa. Depois de muito tempo, a Ana viu que eu estava muito estressado em fazer compra com ela. Aí a gente entrou no acordo, eu não vou mais comprar roupa com ela. A não ser que ela me peça. Ela me pediu, eu vi que é um pedido assim, muito especial, aí eu vou para a cruz e vou lá com ela, entendeu? Comprar. Mas caso contrário, ela vai, compra, o cartãozinho na mão dela, vai e está resolvido. Mas não tem mais briga contra isso. Amém, Jesus? Quem está entendendo isso? Então, agora, quando você alimenta, Paulo vai falar, quando você alimenta, cadê quem é casado aí? Então você é uma só carne com sua esposa, com seu cônjuge, sim ou não? Você é uma só carne. Alguém agride a sua própria carne? O que ele faz? Ele alimenta, não é verdade? Então quando você faz a vontade do seu cônjuge, você está fazendo para você mesmo. Você está alimentando e cuidando da sua própria carne. Fica a dica. Querem se resolver ou suprir suas carências afetivas e emocionais. Você está cuidando bem daquilo que é de Deus? Você está alcançando o propósito de Deus por meio do casamento? Você está sendo um bom mordomo da herança e do galardão, que são os filhos? Você está regando bem o seu jardim? Porque nós temos o Éden. A nossa casa é o Éden, o lugar de delícias. Nós temos que regar esse jardim. Amém, Jesus? Porque se nós não entendermos isso, querido, nós não entendemos que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores, não adianta fazer terapia do amor, curso Loves in the Air, curso Aliança, terapia para casais, casados para sempre, MMI, MMA, não, MMA não, mas alguns querem fazer MMA, gente. Se for buscar o seu próprio interesse, vai ter que fazer o MMA. Tá bom? Um casal uma vez, eu acho que foi a história do Billy Graham, por isso vou falar que acho. Era um casal muito piedoso. Imagina um Billy Graham casado
ele faleceu com quase 100 anos, então vamos supor que ele tinha 80 anos de casados. Vamos colocar assim, ele ficou muito tempo casado. Ele e a sua senhora. E uma vez perguntaram para o casal, seja o Billy Graham, um outro casal piedoso que pisou nessa terra, e perguntaram para eles, olha, é exemplar a relação de vocês, perene, firme, mas tem uma pergunta que não quer casar, vocês nunca pensaram em separar? Aí um olhou para o outro assim, deu aquele sorriso, e voltou assim, o olhar para a pessoa que estava entrevistando, estava fazendo a pergunta, e falou assim, nunca. Aí ela assustou. Aí o homem, o marido, pegou a palavra e falou assim, mas matar muitas vezes. Não pensou em separar, mas matar pensou. Até porque o único instituto poderoso para dissolver uma aliança como essa é a morte. Né? Mas ao invés de matar o cônjuge, mata a si mesmo. Morre para si, morre para a sua vontade. Você vai parecer mais com Jesus. E ela vai ficar mais apaixonada, porque já pensou, Jesusão, bonitão. E a esposa também, morre para si, mata você mesmo. Sabe, eu sou do tempo, eu posso falar isso, que agora eu sou cinquentão, né? Eu sou do tempo que na rua de casa, quando ouvia, falei, ó, a Mariazinha, sabe a Mariazinha? Sei. Nossa, Mariazinha separou do Joãozinho. Nossa, ai meu Deus. E todo mundo ficava, não é possível. Observação, Mariazinha e Joãozinho não eram crentes, não eram crentes. A maioria lá na rua não era crente, não é assunto de crente não, tá bom? Nossa, e os filhos, eles se amavam tanto, Mariazinha, Joãozinho separaram. Então a gente ficava assim, um casal não crente. Naquela época, era assim, assustador ouvir de um divórcio. Passado algum tempo, aí falava assim, na rua também lá de casa, ou em algum outro lugar, estou dando só um exemplo, mas é fato, o fato é assim. Eu falei Mariazinha, vamos falar um outro nome aqui, Ana. Não vou falar Ricardo, que pode, né, mau presságio, né? Então, Gervásio. Ana e Gervásio. Aí vinha lá aquela pessoa, vocês ficaram sabendo? O Gervásio deixou a Ana. Da igreja batista, eles separaram. E os filhos? Aí todo mundo, meu Deus, vamos orar. Entendeu? Então se comovia quando via um crente se separando de uma crente. Primeiro era lá um mundano e uma outra mundana separava, causava uma comoção. Aí passado um tempo, essa primeira opção ficou banal, ficou assim, separou, não dá certo, vai ser feliz, você merece ser feliz. Aí depois, agora um crente, meu Deus, hoje o crente separa e não acontece nada, ninguém fica comovido, tem alguma coisa errada acontecendo. Nós precisamos rever, porque família é um projeto de Deus aqui na terra, que espelha o céu aqui na terra. Então nós precisamos entender que essas coisas não podem entrar nos nossos lares. Nós temos que ser um testemunho. Porque se nós estamos aqui e não estamos dando testemunho para os que estão de fora, o que adianta um sal sem sabor? Então nós temos que lutar. Sabe? Pastor, mas deu ruim. Já aconteceu. Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Talvez você não tinha esse entendimento, hoje você tem. Então Deus, Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Alguns até dizem, né, que eu casei errado, agora já era. Não já era não, querido. Não tem isso, já era. Mas essa aliança não foi uma aliança assim tão bíblica, tão espiritual. A palavra de Deus diz em Gálatas 3:15, ouça bem, para você ouvir essa palavra. Gálatas 3:15, para você achar que não é a palavra do pastor Ricardo.
Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, ainda que a aliança seja meramente humana, ou seja, não tinha cara de Deus, não foi bíblico, casou em julgo desigual, sabe, aquela coisa toda, ainda que seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga, ninguém acrescenta alguma coisa. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Então, não importa o que aconteceu antes, importa o que vai acontecer agora, daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente, quando você está tendo esse entendimento? E qual o testemunho que vai gerar e ecoar a partir da sua vida, da sua história? Nós precisamos, sabe, aparecer nessa geração como sal e luz, porque se o sal for sem sabor, não serve para nada, a não ser lançar fora. E a luz, se não iluminar, não serve para nada. Então, nós temos que dar um testemunho, sabe? Nós precisamos entender que não existe aquelas mudanças significativas. Tem gente que fala assim, pastor, mas mudou demais. Eu pensei, né, que eu tinha casado com uma pessoa e ela é outra. Mas ao invés do sapo se transformar num príncipe, parece que o príncipe se transformou num sapo. Sabe, na verdade, essa pessoa já era assim. As circunstâncias da vida, a dor, só revelou o caráter. Pessoas não mudam tão significativamente assim, a não ser que nasçam de novo. E mesmo no novo nascimento precisa caminhar no processo chamado santificação. Então agora, querido, não é que eu estou falando assim, aguente a vida, não é isso. Mas desfrute da vida que Deus te deu. Desfrute daquilo que Deus permitiu, daquilo que, né, agora você pode fazer, porque agora você pode fazer diferente. Talvez antes você não podia, e você não pode voltar mais ao passado, mas agora você pode fazer diferente. Há esperança para o marido incrédulo, porque ele é santificado no convívio da esposa crente, e vice-versa. Há esperança para aquele que é solitário, porque Deus faz o solitário habitar em família, Salmo 68, 6. Há esperança para a mulher estéril. Deus faz que a estéril habite também, tenha filhos e habite em família, Salmo 113, 9. E talvez você está aqui sem seus pais, talvez um pai separou, um pai faleceu, um pai aconteceu isso, uma mãe. Deus é pai dos órfãos e juiz da viúva. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você tem que crer nisso. Mas até o Einstein, que também era descendente de judeu, disse, mais do mesmo não resolve. Se você reproduzir a história, volta a acontecer. Agora nós temos o bastão na nossa mão. A geração passou e agora nós temos toda a condição de fazermos diferente. Amém? Amém, querido? Depende de quem? De nós. Falo de mim. Porque o nós ainda fica meio plural, parece que ainda depende mais de alguma pessoa. Fala assim, depende de mim. Amém? Mas isso não é para, sabe, ficar penoso e suportar. Não, é para você experimentar o melhor dessa terra. Deus não quer que você se limite à vida que você tinha anteriormente, cheio desses vícios, cheios dessas culpas, cheios desses enganos, cheios, sabe, de complicações. Deus quer te dar uma vida abençoada, para também você ser uma bênção. Amém, Jesus? Você crê nisso? Você pode ficar de pé no seu lugar. Diga assim, projeto de Deus é a minha família. Diga, a minha família é um projeto de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos? E agora você vai fazer a sua própria reflexão. Eu sei que na medida que nós pregamos, você já estava refletindo. Mas o que mais você pode refletir e colocar diante do altar hoje? Será que houve algum hiato? Houve alguma situação que ainda perturba? É hora de colocar no altar de Deus. Feche os seus olhos. Tem pessoas olhando para o lado. Feche os olhos. Você está ouvindo a mensagem? Você está aqui de corpo, alma e espírito? Nós pregamos uma mensagem aqui, um ensino, uma admoestação, que não é só uma exortação. A admoestação é encorajamento. É você pegar uma verdade bíblica, um princípio bíblico e te impulsionar a viver uma vida que você não tinha experimentado ainda e que você pode experimentar em Deus, para que você seja promovido. É o que Deus quer fazer, é o que Deus está fazendo. Mas você pode permitir agora, fechando os olhos, não que seja um ritual, mas para que você
sabe, não se distraia. Você faça uma introspecção, você medite, examine o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua história. Talvez você não está sendo tão tolerante, talvez você não está sendo tão coerente, talvez você não está sendo tão humilde. Nós precisamos aprender com Jesus, que é humilde, manso. Sabe, o Senhor quer nos dar realmente esse suporte para as nossas vidas que Ele tem nos dado, mas para suportarmos as debilidades dos outros e não sermos guias cegos, cegos que guiam outros cegos, pessoas que muitas vezes coam mosquito, mas engolem camelo. Não, nós queremos ser coerentes, e vamos ser, porque o projeto não é apenas um projeto pessoal meu, mas é um projeto de Deus. Se no mundo estão dizendo que santo de casa não faz milagre, eu serei o milagre que a minha casa precisa. Eu sou o milagre que a minha casa precisa, porque Jesus está em mim, e Jesus em mim é a esperança da glória. Pai, vai ministrando em cada coração, vai ministrando em cada família, vai colocando, ó Deus, uma impressão no espírito do homem e da mulher, para que eles se acheguem ao centro da sua vontade, e nesse lugar eles possam experimentar não aquela situação mediana, corrompida, mas experimentarem o melhor desta terra, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que haja conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Pai, que haja um romper para um novo ciclo, não mais importando o que passou, porque aqui está uma família que é uma nova criação, e aqueles que estão em Cristo se tornaram novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Traga esse novo, em nome de Jesus. Traga esse novo, Senhor. Vai ministrando, Pai. Vai ministrando, Senhor. Vai ministrando, Senhor. Vai ministrando. Ei, fecha os olhos, querido. Vai orando, querido. Não perca tempo, não perca oportunidade. Será que você não tem uma causa? Será que você não tem, sabe, algo que está latejando no seu coração? Será que não tem algo que é relevante para você, para a sua vida? Nós não estamos participando de um evento social, mas nós estamos no culto de adoração, Senhor, expondo a nossa vida diante do altar dele, para ele mudar a nossa vida para sempre. Clame, ore, busque com instância. Oh, ei, larabassou, bremanas, fica, larabacei. Oh, eu ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, permaneça com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração. Repita uma oração após mim, dizendo: Senhor. Todos digam: Senhor, eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e com meu coração eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui: você fez esta oração e se identificou com ela? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão aí onde você está. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Eu vejo mãos levantadas. Se você fez essa oração, está dizendo: é a minha oração, é a minha história, mas também é a minha decisão. Então você que levantou a sua mão, eu queria que você saísse aí do seu lugar. Eu estou aqui com você,
Eu não vou orar simplesmente por você, eu vou orar com você. Eu queria que você então saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Vem, você que levantou a sua mão, vem, pode vir. Isso, vem. Nós vamos orar juntos, vem. Vocês que levantaram as suas mãos, você que levantou a sua mão dizendo, sou eu, essa é a minha história, essa é a minha vida, essa é a minha decisão. Pode vir, você que levantou a sua mão, venha, venha. Não tenha medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode levantar, pode sair do seu lugar, vem, isso. Seu lugar não é aí, é aqui. Você que levantou sua mão, vem. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa vida e declaramos toda sorte de bênçãos espirituais. Declaramos, ó Pai, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós declaramos, Pai, a vida abundante, uma nova vida. Declaramos que Ele faz parte da família de Deus, pelo Espírito Santo, que testifica que Ele é Filho. E nós nos alegramos com isso. Abençoamos a vida dele, todos aqueles que levantaram suas mãos e declararam, Pai, por meio desse gesto, esta realidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meu querido. Eu quero apenas te dar as boas-vindas aqui. Então, nós vamos agora dar um abraço em você, tá bom? Tem uma família, somos da mesma família. Deus é o nosso Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho. E você vai receber um abraço agora. Amém dessa família, pode ser? Vou contar até 3, aí você vai se voltar e vai receber. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Paz e graça, amada igreja. Aleluia. Hoje, nesse culto tão abençoado, essas crianças aprenderam um princípio muito valioso que elas vão levar para o resto da vida delas. E elas querem transmitir para vocês também essa mensagem. Amém? Vamos lá? Amém, aleluia. Quer falar? E você também não nasceu por acaso. Você foi escolhido por Deus. Quem quer falar o princípio de hoje? Quem quer falar o princípio? Fala, Fifi. Deus escolheu você antes mesmo de nascer. Muito bem, glória a Deus. Qual foi o profeta que foi escolhido antes de nascer? Jeremias. Jeremias. E o que ele disse para Deus quando Deus o chamou? Fala, Isaac. Que ele era apenas uma criança. Mas ele cumpriu o chamado ou não? E o que aconteceu? O que Deus, quando ele falou que ele era apenas uma criança, o que conta a história? O que aconteceu? Deus tocou em seus lábios. Aleluia! Glória a Deus! Essas crianças estão preparadas para serem profetas das nações. Amém? Deus abençoe os irmãos, pastor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.